Bom, gente, aqui nesse vídeo eu quero deixar a inspiração que vem do Dr. Joe Dispenza. Então, é um trecho de entrevista onde ele fala sobre como se colocar em um estado de abundância para atrair mais riqueza. E no final desse trecho de entrevista que ele concede, ele está explicando qual é a virada de chave. Fica até o final desse vídeo que eu também estou colocando alguns pensamentos meus como terapeuta transpessoal e como tudo o que eu já estudei, o que eu aplico na minha vida e o que eu também ensino meus clientes e as pessoas que estão ao meu entorno para co-criar com mais facilidade. Eu traduzi um trechinho de uma entrevista onde o Dr. Joe Dispenza está explicando como faz para você criar sua realidade abundante. Escuta até o final, que ele está explicando tudo. Então vamos escrever os sentimentos de como você se sentiria se o futuro já tivesse acontecido. E você vai sentir os sentimentos desse futuro antes que ele realmente ocorra. Então agora vamos lá. Quais seriam os sentimentos de uma pessoa abundante? Ela seria praticamente livre, apaixonada pela vida, grata por estar viva e ser abundante. E agora vamos praticar. No momento em que você sente gratidão, sua cura começa. No momento em que você se sente rico e abundante, você começa a gerar riqueza. No momento em que você se sente empoderado, você está caminhando rumo ao seu sucesso. No momento em que você está apaixonado por si mesmo e apaixonado pela vida, você está criando exatamente isso. No momento em que você está contemplando e maravilhando com a vida, você está criando uma experiência mística e isso está causando um efeito. Então é possível ensinar as pessoas como criar a partir da totalidade, em lugar de ensiná-las a criar a partir da escassez ou separação. Criar a partir da totalidade é o que chamamos criar a partir do campo quântico, em lugar de criar a partir da realidade tridimensional. E o entrevistador pergunta: e qual é a diferença? Bom, você precisa desse conhecimento. Então vamos lá. O campo quântico é um campo invisível de energia que existe além de nossos sentidos. Você não pode vê-lo, você não pode sentir o cheiro, você não pode sentir o gosto, você não pode ouvi-lo. Ele existe além da nossa experiência de realidade tridimensional. A resposta para sua pergunta seria: quanto do seu dia você coloca seu foco e atenção na matéria e sobre tudo que é material? O que você pode ver, sentir e tocar? E o quanto do seu dia você coloca foco e atenção na sua energia e frequência? A maioria das pessoas desconhecem o campo quântico. Portanto, se você não tem conhecimento sobre esse campo, ele simplesmente não existe para você. Assim como se você tem um nariz, mas se você não sabe disso, então ele simplesmente não existe para você. Mas no momento em que você tomar conhecimento de que ele existe, então passará a existir para você. Você poderia estudar todos os tipos de ciência, e esses estudos todos diriam que, de fato, existe um campo invisível de frequência e energia que está além dos sentidos e que tendem a conectar tudo que é físico e material. De fato, tudo que é físico e material é conectado a este campo vibracional. Então, como você chega lá? Perguntou o entrevistador. Descobrimos que quando você tira toda a sua atenção do seu corpo e você não está mais prestando atenção às suas emoções, às suas motivações, os seus hábitos, e se você pudesse tirar toda a sua atenção de cada elemento que compõe o seu ambiente, como o seu celular, o tablet, seu computador, seu carro, qualquer coisa, tire sua atenção de tudo, de todos e de cada lugar, o local onde você mora, onde você dorme, o local onde trabalha, e nem sequer pense sobre o seu tempo, sua agenda e compromissos. Nem se lembre sobre o dia de ontem ou amanhã e você pode relaxar apenas no momento presente, no precioso agora. Isso muda drasticamente a forma como o cérebro funciona, porque você está se dissociando da sua realidade tridimensional. E quando você faz isso corretamente, a gente diz para essas pessoas que estão indo além de si mesmas.
porque elas não pensam em ninguém ou nada que pertence à sua realidade tridimensional. Nós meio que descobrimos essa fórmula quando as pessoas realmente se tornaram ninguém ou coisa alguma, em lugar nenhum, em nenhum espaço de tempo. Então, de repente, estamos fora da construção, dessa construção de mundo newtoniana, do ter que fazer algo para obter um resultado. E se você puder ensinar as pessoas a ficar lá, nesse lugar, no meio do nada, sem terem um nome, uma identidade, um rosto, uma profissão, sem família, sem cultura, sem passado, sem doença, você os ensina a estar nesse lugar que nós chamamos de desconhecido. E você ensina a eles que nesse lugar desconhecido, nesse campo invisível, é de onde vem tudo o que é material. E se as pessoas podem relaxar nesse lugar, elas podem criar mais coerência em seu cérebro, começar a criar um sinal mais forte e conectivo. Agora, deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira. Quando olhamos para a maioria das pessoas e como o cérebro delas funciona, ou como suas mentes estão trabalhando, podemos perceber como agem quando estão sob estresse. O estresse é criado a partir do fato de a pessoa não ser capaz de prever alguma situação, ou a percepção de que algo ruim está para acontecer, ou ainda que não seja possível controlar alguma coisa. Bem, quando isso ocorre, nós ligamos o sistema nervoso primitivo e chamamos essa fase, esse momento de luta ou fuga. E o sistema nervoso e o cérebro entram em um estado alarmante, que significa ter que prestar atenção ao mundo exterior, pois há perigo lá fora. Então, os nossos predadores atuais seriam um trânsito caótico, ou seu colega de trabalho, chefe, ou seu ex. E isso se torna um problema porque te deixa em estado de desconexão. Então, quando estamos nesse estado, tentamos controlar e prever tudo, cada pessoa, cada objeto, cada lugar, até mesmo cada parte do corpo. E toda vez que esses fatores alarmantes acontecem, começamos a desviar toda a nossa atenção para esses elementos que estão fora de nós. É como uma tempestade de raios e trovões, e o cérebro começa a funcionar de um modo muito incoerente. E quando o cérebro é incoerente, estamos incoerentes, estamos em desconexão, não há qualquer ligação com a fonte. Quando estamos nesse estado, estamos sempre realmente procurando o pior cenário do que vai acontecer. Porque, de acordo com esse sistema nervoso mais primitivo, se você não prever o pior cenário, então há uma menor chance de sobrevivência. E nesse estado de desespero, à medida que mudamos nossa atenção a cada um desses elementos que são conhecidos em nosso ambiente, o cérebro começa a compartimentalizar e disparar gatilhos. E é isso o que cria o que é chamado desregulação autônoma, que torna o cérebro e corpo realmente desequilibrados. E nesse estado estamos muito alertas. Você sabe quando está estressado. Você sente, você está muito focado em algo que você não consegue parar de pensar. De acordo com a nossa pesquisa, percebemos que quando você faz isso, você realmente piora o seu estado, porque você está analisando seus problemas dentro de perspectivas baseadas em emoções perturbadoras. E essa emoção está deixando você ainda mais desequilibrado do que você realmente está. Você realmente se coloca cada vez mais em uma situação pior e coloca seu cérebro e corpo fora de equilíbrio. Quando você está à mercê desses pensamentos mais densos. E eles realmente não resolvem a questão. Pelo contrário, levam à crise, ao trauma, a um colapso. Então vamos voltar ao conceito de abundância. Poderíamos ensinar as pessoas a fazer exatamente o oposto, de colocar toda a atenção em tudo que é físico e material nesse mundo tridimensional da separação. Em vez de estreitar o foco no que é material, pedir às pessoas para ampliar o foco e colocar atenção em absolutamente nada. Ah, sim, sei que agora eu pareço meio louco, o Dr. Joe Dispenza disse, mas quando você coloca sua atenção no espaço e você desvia sua atenção do problema ou da situação,
O ato de sentir sem pensar ou sentir nada realmente começa a diminuir as ondas cerebrais para mais suavidade e contrai essas ondas. E de repente faz com que o cérebro começa a diminuir as ondas cerebrais. E então você contrai essas ondas para que atraia mais suavidade e mais harmonia. E isso faz com que o cérebro comece a se reintegrar, comece a sincronizar, comece a ter coerência. E assim percebemos diferentes compartimentos do cérebro que estavam antes disparando gatilhos fora de ordem. Eles começam a ressoar e se comunicar melhor, então a entrar em sintonia. Quando uma pessoa tem todo o seu cérebro sintonizado, sincronizado e em ritmo, é quando ele dispara o sinal mais forte que você pode enviar para esse campo. E esse é um dos elementos necessários. Agora vamos escutar mais sobre isso. Dr. Joe Dispenza disse: uma intenção com clareza tende a ser um elemento muito importante que temos de ter para tornar o cérebro mais coerente, em harmonia. O momento com clareza tende a ser um elemento muito importante que temos de ter para tornar o cérebro mais coerente, em harmonia. Quanto mais claro, então, tivermos uma intenção nesses momentos, mais forte será esse sinal. Com essa intenção clara, a atenção focada poderia realmente tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Agora, o que seria exatamente isso? Você pensaria mais ou menos assim: como seria se eu fosse milionário, abundante? Como seria ter todas as minhas necessidades atendidas? Como seria ter mais do que o necessário? O que eu faria se eu tivesse tudo o que eu sempre quis? A resposta sempre é a mesma. Você começa a se desapegar de coisas. Porque se uma pessoa realmente é abundante, por que ela se apegaria? Ela diria: eu não estou com falta de absolutamente nada. Tem mais e muito para todos. Acontece que o sinal emitido para fora de você nunca é o suficiente, né? Você tem que sempre fazer algo, tem que buscar alguma coisa fora de você. E quando você faz isso, você está na falta. Na falta, você não consegue co-criar. Então, se você está criando a partir do campo, em vez da matéria, há uma possibilidade muito forte de você encurtar a distância entre o que pensou e a experiência de ter o que pensou. Quando há uma correspondência entre sua energia e o futuro que você quer experimentar agora, se você está criando a partir do campo, você realmente não vai a lugar nenhum para obter nada. Você realmente o traz para você. E é assim que acontecem as sincronicidades, as coincidências, as oportunidades, e elas saem desse lugar nenhum, desse vazio. E você diz: mas eu não entendo o que eu fiz, eu não fiz qualquer coisa para criar. Bom, na verdade, você mudou sua energia. Então, o outro elemento é ter um coração mais coerente. Deixa eu explicar melhor esse aqui. Ter um coração mais coerente significa ter uma assinatura magnética. Essa assinatura magnética é o que desenha a realidade para nós. É você combinar a intenção com clareza em um cérebro coerente. E agora aqui está a chave. Isso requer prática, sim, porque a pessoa que está vivendo em falta, em escassez, geralmente nutre sentimentos de não ser digno, é geralmente uma pessoa insegura, geralmente está vivendo no passado, geralmente estão se sentindo frustradas, geralmente são muito impacientes, ficam ressentidas porque nada está mudando fora no momento que elas querem, ou porque está demorando muito para elas criarem essa mudança. Então vamos ensinar essas pessoas que nada do que elas estão sentindo sobre o medo e a falta, ou
mesmo que elas aprenderam na infância sobre o dinheiro, sobre como lidar com a matéria, ou qualquer coisa que traga essa sensação de falta, de insegurança, importa. Vamos ensinar as pessoas a ressignificarem tudo isso. Então, o que fazemos é algo muito legal. A gente começa a notar os sentimentos de como você se sentiria se esse futuro que você sonha já estivesse acontecendo agora. Você vai sentir os sentimentos desse futuro desejado. Como uma pessoa abundante se sente? Ela se sente praticamente livre, apaixonada pela vida, grata por estar viva e abundante. Começa a sentir isso agora, pratica, sentindo tudo isso. Anota esses sentimentos. E agora percebe, se você vai praticar o contrário disso, quais são esses resultados? O que você sente com sentimentos de ressentimento, impaciência, frustração? Quando você faz isso, é como se estivesse pisando no acelerador e pisando no freio, tudo ao mesmo tempo. O que acontece muitas vezes é que colocamos em prática sentir os sentimentos de abundância, sentir sentimentos de alegria, a nossa vibração aumenta. Porém, quando a gente tem dúvida, o medo, a impaciência, a nossa vibração diminui e entra em estados de estresse. Quando você sente esses dois ao longo do dia, quando você faz isso, você ativa o sentimento de luta ou fuga. Ao ativar sentimentos de luta e fuga, o coração começa a disparar fora de ordem e começa a disparar ondas incoerentes. E essas ondas incoerentes cancelam um ao outro, ou seja, cancela o pensamento que tem a intenção clara, o sentimento que esteja claro. Isso é chamado de interferência destrutiva. E então deixamos de confiar em nossa energia futura. A energia sai do coração, a energia sai do cérebro, a energia sai do coração e você não pode entrar em contato com o sentimento do seu futuro, porque em modo de sobrevivência, os hormônios de estresse são evidenciados. Em modo de sobrevivência, não é momento de criar e ser criativo. É hora de correr, lutar e se esconder. Então, nós temos que deixar de lado tudo o que aprendemos e acreditar durante toda a nossa vida para conseguir o que queremos que aconteça. Então, agora é a Andrea falando aqui, e para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta transpessoal e sou apaixonada por todos esses autores que explicam e falam sobre a lei da atração na prática, na real, como isso acontece com o nosso corpo, com nossa mente, e tudo que a gente pode fazer para entrar nessa ressonância mais significativa, mais fluida, em lugar de ficar sempre brigando e lutando para conseguir o que a gente realmente deseja. Aqui nesse trecho do Dr. Joe Dispenza, ele explica quanto é importante a gente segurar justamente essa alegria de ter aquilo que a gente deseja. E para conseguir isso, basicamente é necessário duas coisas. Primeiro, intenção clara sobre o que realmente você deseja criar na sua matéria, na sua realidade. Quais são as coisas que você quer conquistar? Quais são os desejos da sua alma? Coloca clareza nessa intenção. E outra coisa super importante é sentir essa intenção. Nesse modo de agir, nesse modo de cocriação, você trabalha com duas coisas. Uma é a intenção clara em seu pensamento e outra é o sentimento no seu coração. Esses dois juntos criam a assinatura vibracional. Quando você tem esse campo de assinatura vibracional, você ativa a terceira lei do universo, que é a lei da vibração. E aí você traz a correspondência para todo o seu campo físico, mental, e com essa assinatura vibracional você está ativando todo tipo de o que poderia muito ser chamado de milagre, mas na verdade você está ativando
as oportunidades, as situações, as pessoas que estão em alinhamento com a frequência daquilo que você quer atrair para a sua vida. Em termos práticos, e quando as pessoas estão querendo adquirir, pode ser mais saúde, ou pode ser um amor, o seu relacionamento perfeito, ou a carro, a casa, o apartamento, ou mesmo fortuna, dinheiro, abundância, a materialidade. Para criar isso é necessário primeiro sentir isso, sair dessa necessidade de saber como eu vou ter isso, como eu vou conquistar isso. O como te coloca mais em situações onde os hormônios do estresse são liberados. Então, como o Dr. Joe Dispenza explica, eu entendo que é exatamente isso. Nesse momento que você tem esses hormônios todos ativados do estresse, o seu corpo entra nesse sistema de sobrevivência. Em sistema de sobrevivência, a gente vai ativar justamente o que é necessário para sobreviver. E sobreviver é um estado totalmente diferente de viver e usufruir da vida. Em modo de sobrevivência, a gente fica em um estado alarmado de como eu faço para me precaver do pior. Como eu faço para muito mais estar em um estado mais conservador, onde eu me escondo muito mais, onde eu tenho medo, ou onde eu tenho que me prevenir de todas as coisas. Isso é muito diferente de fluir e de prestar atenção, colocar foco em todas essas coisas boas que a vida traz também. A gente vive uma dualidade. Esse mundo tem os perigos, mas também tem as maravilhas. A gente pode estar alerta de tudo e viver sob essas constantes ameaças, sob esses constantes alertas. E nesses estados a gente vai viver sempre em um constante estado de ansiedade, medo, preocupação, que é diferente de ter fluidez, perceber que a gente também pode ter um estado de ser e estar em totalidade consigo mesmo. Para entrar nesses estados, já ativa agora como é você nesse campo mais fluido, com pessoas queridas, com energias e situações que estão funcionando muito bem na sua vida. Adquirir esses estados é atrair um pensamento melhor cada vez mais, te colocando em sentimentos mais tranquilos. E isso, conforme o Dr. Joe Dispenza explica, você pratica em cada momento do seu dia para você aprender a entrar nessa vibração. E na verdade, para você conseguir mais disso, mais dessa fluidez, é prestar atenção nos seus pensamentos. Cada um pensamento que você percebe que está destrutivo, obsessivo, compulsivo, negativo, cuidado, é ele que te lidera sentimentos e, consequentemente, atitudes que estão em ressonância com ele. Praticar um oposto é super importante. O oposto disso é trazer pensamentos que vão levar a sua vibração para mais fluidez, ou seja, o que pode te ajudar a sair desses estados de preocupação? Praticar meditação. Os ensinamentos nos workshops e palestra do Dr. Dispenza, eles basicamente ensinam como meditar, como se colocar nesse lugar que é o vazio que eles chamam, um lugar nenhum, que é onde é a criação de tudo. É onde é a criação das situações e oportunidades que vão trazer para a sua vida a resposta daquilo que você realmente deseja. Por isso que é tão importante você criar, em primeiro lugar, uma clareza no pensamento do que você realmente deseja, para em seguida praticar o sentimento, sentir aquilo, aquela vibração, aquela emoção que o que você deseja vai te trazer.
Eu espero que essa inspiração tenha te trazido muitas conexões positivas e segue aqui, se inscreve no canal porque toda semana tem compartilhamento novo. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.